Tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai falar desse tema que é tão importante e que pouca gente ainda no país fala. A gente sabe das dificuldades que é para se conseguir um transplante e também para fazer doação. Então a gente fica naquela de como, como fazer, quem pode fazer, quais os caminhos, os melhores métodos. E para isso a gente vai conversar com uma pessoa que é transplantada, que é o Jefferson Lacerda Probo, também só conhecido porque é professor e primeira triatleta transplantado do estado do Piauí, né, Jefferson Probo. Professor de língua portuguesa e o transplante dele foi feito em 20 de 11 de 2019, é um de fígado, e a gente vai entender um pouco melhor de como é o passo a passo, como é descobrir a necessidade de um transplante e quais os caminhos a seguir. Boa tarde. Boa tarde, Jada. Para começar, a gente já vai tentar entender como foi seu percurso, né? Quando foi que você percebeu que precisava de um transplante? E qual foi esse primeiro contato com esse caminho, que não deve ser um caminho tão fácil? Eu fui muito impactado no primeiro momento que eu recebi o diagnóstico de que eu estava num processo de cirrose, né, uma doença em estágio terminal do órgão e que o único tratamento seria o transplante. Então, eu entrei num processo de não aceitação da doença. São vários sentimentos que ficam com a gente: angústia, medo. A gente pensa tantas coisas que a gente vai morrer, né? Porque a morte caminha do seu lado, aquela ansiedade por você saber como é que é esse processo todo. Então, eu tive que passar por uma, digamos assim, a maior prova da minha vida, que eu me preparei, foi o transplante. O transplante e a doação é um binômio que envolve muitos profissionais de saúde, uma logística dos transplantes dos órgãos, né, que precisam ser transportados, acionados, né? Então, além dos profissionais de saúde, existe a Força Aérea Brasileira, né, as empresas de aviação, que elas fazem também essa logística de um órgão que leva um órgão de um estado para outro para ser transplantado. Aí, para quem está em casa, fica aquele alerta: apoie o SUS. A gente acabou de ver um depoimento que o SUS tem feito transplantes por todo o país e tem salvado vidas. Você pode doar em vida um órgão, mas você também pode doar após a morte, né, em órgão. E como é que você faz isso? Acionando a sua família, deixe por escrito, se preciso for, a sua vontade, o seu desejo em se tornar doador, porque você pode doar tecido, órgãos sólidos e etc. Eu queria até lhe perguntar qual a diferença, porque nos bastidores a gente estava falando sobre doações sólidas, né? E eu queria entender como é que existe essas separações e como é que você também teve contato com ela. Jada, inicialmente, quando a gente tem contato com esse universo dos transplantes, de conhecer pessoas transplantadas, né, ter contato com outras famílias doadoras, a gente se depara com, e pelos cursos que a gente faz como pessoas transplantadas, né, eu tive a oportunidade de participar do curso de Embaixadores da Chama, onde aqui no Piauí eu sou o embaixador da doação de órgãos. Então, existem os transplantes dos órgãos sólidos, né? Coração, intestino, pulmão, rim, fígado, pâncreas, né? E os transplantes de tecidos, que no caso é medula óssea e córneas. Além disso, você também pode doar válvulas cardíacas, né? Tendões, ossos, pele. Então, são mais de 8 vidas que podem ser salvas. Então, cada transplante desse tem a sua especificidade. O transplante de medula, por exemplo, para você se cadastrar como doador vivo, você vai até o Hemop, vai lá para doar sangue e aí aproveita e pede para fazer o cadastro como no Redome, né, que é a rede de doadores de medula, de cadastro de doadores de medula, que aí você pode salvar tantas outras vidas em virtude de inúmeras doenças, mais de 80 doenças, né?
Então você pode ser doador vivo de rins, de parte do fígado, parte do pulmão, doador de medula, para que você possa fazer com que essas pessoas renasçam. Então, renascer, quando a gente fala de doação e transplante, a gente não fala em morte, a gente fala em vida, da continuidade da vida, como a doação é importante para que as pessoas possam voltar a trabalhar, possam praticar esportes e possam ter uma qualidade de vida melhor que elas não tinham antes do transplante. A vida continua no outro, né? A gente pode continuar de várias formas, através do afeto, mas também através da doação de órgãos. Mas aí, para falar um pouquinho sobre essa transformação, eu queria entender de você, porque você disse que o seu transplante em decorrência também é uma cirrose. E você é um triatleta premiado. Eu queria entender como também foi essa transição. Nós, às vezes, nos descuidamos do nosso corpo, né, da nossa saúde. E quando eu fui diagnosticado com a doença, eu descobri que eu sou portador de uma doença rara chamada hemocromatose, onde existe um acúmulo de ferro, o meu organismo absorve de maneira descontrolada ferro, e essa doença, ao longo do tempo, ela pode prejudicar vários órgãos, articulações, e no meu caso, ela provocou um acúmulo de ferro no fígado, e aí eu entrei em processo de cirrose. Então, eu era um obeso mórbido, pesava mais de 120 quilos, tive que reimaginar, reconfigurar a minha vida através da alimentação saudável, através da prática de atividades, porque a prática de exercícios físicos, Jarda, ela é importante não só para a pessoa transplantada, mas a pessoa que está em pré-transplante também, porque ela sofre o impacto no transplante. Então a recuperação no pós-transplante é bem melhor. Então isso já está comprovado, não é o Jefferson que diz, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, todos os médicos, né, educadores físicos e os profissionais da educação física, assim como os fisioterapeutas, sentem que aquela pessoa que pratica o exercício físico antes do transplante, ela tem uma reabilitação pós-transplante melhor. Então no pré-transplante eu comecei a caminhar, a correr, emagreci mais de 50 quilos. Participei de 2 corridas, entretanto a doença ela evoluiu de uma maneira muito forte e que eu tive que parar. E aí onde a empatia, né, o amor de uma família no momento de uma dor, eu recebi o órgão, o fígado lá em Fortaleza, no Hospital São Camilo, com a equipe da Doutora Ivelisse Brasil. E depois do transplante, quando eu cheguei aqui na pandemia, em Teresina, eu passei por um longo processo assim, de reabilitação muscular, né? A gente perde muita massa muscular. E eu fui caminhando aos poucos, aí eu comecei a correr, e aí eu aprendi a nadar, me desafiei a nadar no mar, a nadar em águas abertas, e esse ano eu comecei, né, a praticar o ciclismo. E tudo isso eu me senti mais uma vez desafiado, né, a competir em eventos esportivos e já participei de provas de triatlo aqui no estado, já participei em provas de águas abertas no Ceará e participei dos Jogos Brasileiros dos Transplantados, onde eu representei o Piauí, né, com muito orgulho, nesse evento esportivo que é tão importante para pessoas transplantadas. E é incrível, e a gente está falando com ele. Infelizmente o papo maroto é sempre muito curtinho, mas quem sabe em breve ele pode se estender. Mas antes de finalizar o nosso papo, fica sempre aquela curiosidade para mim, que estou aqui desse lado e que também em breve estarei numa fila de transplante à espera de uma córnea. E eu queria entender como é ser um educador, transplantado e atleta. Como é que dentro das escolas, como é que dentro da sala de aula, esse amor através do transplante tem chegado? Como é que isso te toca e te atravessa dentro das escolas? Eu tenho o prazer de ser um dos professores, né, muito orgulho de ser um dos professores que propagam a doação de órgãos dentro do ambiente escolar. E lá na minha escola, os professores são engajados em projetos
Eu já me engajo em projeto, a minha esposa se engaja em projetos, e a gente tem o que a gente considera como uma rede de colaboradores que a gente chama, do que eu chamo de educação doadora, que é aquela educação onde a gente leva as palavras de autocuidado, de cooperação, de amor, de solidariedade, de autonomia, para que crianças e jovens se tornem adultos mais autônomos, que possam decidir de maneira mais acertada, que possam utilizar nas suas decisões o afeto, né? E o esporte, ele é fundamental porque a gente também leva a mensagem da doação de órgãos para todas as pessoas em todos os lugares e nos eventos esportivos, através da Liga Brasileira de Atletas Transplantados, do qual eu faço parte. A gente leva a mensagem da doação de órgãos para os esportistas, né? Para os eventos. Isso é muito importante. E é com essa mensagem de um professor apaixonado pelo esporte, pela educação e engajado. Essa palavra engajada é linda quando a gente entende que ela é feita e construída com afeto. Ela não cria muro, mas ela cria pontes. E o Papo Maroto, assim como o Estúdio Interativo, é esse lugar de afeto. Eu queria muito agradecer. Que pena que é tão curto e eu sei que você tinha muito mais para falar. Mas eu queria que antes de finalizar, da gente voltar para o estúdio, que você deixasse um recado para quem está em casa. Para você que está em casa, converse com seus familiares, com seus amigos, no trabalho, com seus vizinhos. Converse sobre a doação de órgãos. Manifeste o seu desejo de salvar vidas através do amor. A vida, ela continua, é vida que segue, é vida que se perpetua. Então, doe órgãos, converse com sua família e manifeste esse desejo tão bonito, tão valoroso, que salva vidas. Obrigado, muito obrigado, Jefferson. Fico muito feliz com sua história, com sua trajetória. Espero que você ganhe mais medalhas, que você consiga abrir novos caminhos dentro da escola, dentro do processo educacional, e que a gente consiga se encontrar pelo caminho aí da vida outras vezes. E é com esse papo maroto, super cheio de afeto, que a gente volta pro estúdio, porque ainda tem muito, muito pra rolar.